Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. Eu tenho em minha companhia hoje Júlio Black, Leonardo Costa e o estagiário Gabriel Borges, direto da rádio CBN, para poder falar com a gente sobre esporte aqui na redação da Tribuna. O mais quente, Tupi venceu um jogo-treino na portentosa cidade de Ubá, no campo do maior time de Ubá, o Bandeirante. Venceu por 2-1 jogando com o time reserva. Eu tenho a escalação aqui do time, ganhou de 2-1 do Serra, lá do Espírito Santo. Foi um jogo festivo, arrecadaram alimento pra caramba lá para as instituições. Tupi jogou com Jorgemi, Rodrigo Dias, Diogo, Arthur Sanches e Patrick Bray. Calu, Eurico, Cris e Thiaguinho, que marcou um dos gols. Patrick e Rodrigo. Igor entrou depois e fez o segundo gol do time do Tupi. Não é esse time que vai jogar quarta-feira agora contra o Nova Iguaçu, né, Júlio? O Júlio está acompanhando o Tupi aí essa pré-temporada praticamente inteira, né, Júlio? Exatamente, Del. Eu conversei na sexta-feira com o Alexandre Barroso, antes desse jogo-treino, desse amistoso. Ele explicou que o grupo já estava um pouco desgastado, porque havia enfrentado Nova Iguaçu na quarta-feira. Ele não queria que eles fizessem 3 jogos em apenas uma semana. E ele falou que também... Risco de lesão, né, e tudo. Agora tudo isso, né? Forçar isso. Né? Isso, e ele também falou que é bom dar ritmo de jogo para os outros, eles estarem acostumados a entrar em campo também, jogarem, porque ele falou uma coisa que é certa: você não pode contar só com os 11 titulares, você tem que ter toda uma equipe preparada para entrar em campo. Isso também ajuda até mesmo a ver formações táticas, opções que ele pode ter durante as partidas. E a ideia dele foi exatamente essa: dar um descanso para os titulares, colocar os reservas para jogarem e ver essas opções que ele pode ter mais para frente. Até porque o Campeonato Mineiro é equilibrado, talvez tirando o Cruzeiro e Atlético, um pouquinho o América, o restante fica mais ou menos no mesmo nível. Então, se você tiver um elenco bem preparado, a chance de você fazer uma boa campanha cresce também. Essa é a aposta do professor. O Tupi joga às 4 horas da tarde contra o Nova Iguaçu nessa quarta-feira e é o último jogo treino. Depois, na outra semana, estreia já contra Pedreira, que é o Cruzeiro. O que vocês acham melhor? Você, o Gabriel, você acha melhor estrear logo de cara contra um medalhão assim? Ou seria melhor se ter aí os outros times do interior para começar a ver a força do time e tal? Eu acho que no campeonato de tiro curto, como é o Mineiro, que você tem 11 rodadas, né? Eu acho que não tem muita escolha para os times do interior, assim. Como o Júlio falou, assim, tirando o Cruzeiro e Atlético Mineiro, e você pode tirar o América também, com o América ele vem de uma ascensão para a Série A essa temporada, você vê que é um campeonato muito equilibrado. Então, por exemplo, você pode muito bem estrear contra o Cruzeiro agora, você pode conseguir um resultado negativo, mas você vai ter um número grande de rodadas para recuperação posteriormente. Então, eu acho que, assim, não tem mesmo muita escolha para os times do interior. A grande questão é como o Tupi ele pode se portar diante do Cruzeiro no Mineirão. O que ele vai buscar lá? Ele sabe que a partida é difícil, ele sabe que o Cruzeiro tem um time muito forte, é o atual campeão da Copa do Brasil, é um dos times que melhor se reforçou agora nessa janela. Então, como que o Tupi ele pode se portar no Mineirão? Então, também eu acho que passa muito por essa questão, assim, como o Alexandre Barroso entende esse confronto e como ele também vai compreender os jogos posteriores, né, para justamente tentar manter o Tupi ali numa zona em que ele possa sonhar com uma possível semifinal. Eu acho que pode favorecer o Tupi talvez na questão física, né? Que o Tupi voltou um pouco antes, né? E o Cruzeiro volta agora. Então, assim, já é nas contas, né, dos times do interior, essa partida contra o Cruzeiro fora já é praticamente um -3, né? Então, o Tupi pegando o Cruzeiro na primeira rodada, com o Cruzeiro voltando, né, de férias, com um tempo menor do que o Tupi na preparação, isso talvez possa favorecer um pouquinho para o Tupi, mas não deixa de ser uma baita de uma pedreira já na primeira rodada, né? Aquilo também não tem que perder, né? Você falou, contra os grandes, os times do interior já entram contando 6 pontos a menos, contra o Atlético, contra o Cruzeiro, mesmo quando joga em casa. Então, se você arranca um empate contra um time desses, é a festa. E você faz isso na primeira rodada, então os outros adversários já começam a te olhar de outra maneira. E vira um combustível, né, pro restante do campeonato inteiro. O Léo tocou no ponto crucial, que é a questão da pré-temporada menor essa temporada mesmo, né? Porque você pega o Cruzeiro se representou semana passada, se eu não me engano,
Então você vai ter assim de 7 dias a 10 dias para você fazer uma pré-temporada, com um período que é extremamente curto, extremamente prejudicial aos jogadores que estão voltando agora. Então acho que isso é uma das coisas, um dos pontos que o Tupi ele pode explorar nesse jogo agora de quarta-feira. Essas primeiras rodadas para o Cruzeiro que vai jogar Libertadores funciona como pré-temporada ainda, né? Na verdade, ok, tá contando ponto, beleza. Mas o jogo treino que o Tupi faz contra o Nova Iguaçu, por exemplo, já fez, vai fazer agora de novo. Essas primeiras rodadas para o Cruzeiro vai ser mais ou menos isso daí. Tem que ver se o Cruzeiro vai entrar com força total também, com todos os titulares, como que está a condição física deles, a parte tática, técnica, também o entrosamento, porque o Tupi pelo menos já está há mais de um mês na pré-temporada. Tudo bem que o Alexandre não tem o time fechado desde o início, mas já tem pelo menos, eu acredito que 2 a 3 semanas com os 11 ideais já lá na cabeça dele. Então, assim, é uma oportunidade, mesmo que seja difícil. Eu, particularmente, talvez fosse melhor estrear em casa com um time de menor expressão, para pelo menos, assim, tirar essa pressão da estreia. Mas, ao mesmo tempo, tem isso. Um mês a mais de preparação, o outro time ainda devagar, nunca se sabe se vai estar com os titulares todos. Então, quem sabe, pelo menos um empate, né, que já seria um resultado muito bom dentro de todo esse contexto. O Tupi estreia em casa no dia 20. Com o Uberlândia, né? Contra o Uberlândia, recebe aqui. Então, rapidinho, a gente vai ter, a torcida já vai poder reencontrar o time. Falando um pouquinho do futebol nacional, a gente teve a confirmação da contratação do Diego Souza pelo São Paulo, uma novela que vem se arrastando aí desde o final do ano passado. O São Paulo que perdeu o Hernanes e que para mim ali perdeu o meio time, e traz agora o Diego Souza, que é um cara que roda muito, né? Muitos clubes, né? O Diego Souza já passou na carreira dele. São Paulo ainda não tinha carimbado. O que vocês acham? O que o torcedor do São Paulo pode esperar do Diego Souza esse ano? Ano de Copa, né? E o Diego Souza tem interesse de participar da Copa do Mundo. Jogando pelo esporte, foi convocado, né? O Tite está dando chance para ele, então eu acho que ele não vai dar bobeira esse ano. Acho que esse ano ele vai botar a cabeça no lugar, correr atrás. E isso pode ser um benefício para o time do São Paulo, né? O São Paulo está precisando reerguer e eles precisando afirmar, né, para a seleção. Eu acho uma boa, acho que pode dar um caldo bom, mas depende de quem que o São Paulo vai botar do lado dele, né? Se continuar perdendo o jogador. É ano de Copa do Mundo, o São Paulo tem jogador de seleção estrangeira, vai perder jogador, tem que ver isso tudo, né? Mas eu acho uma boa pro Diego Souza e acho uma boa pro São Paulo. Eu espero que ele não tenha aquela síndrome de Fabiano Heller, né? Que mal entra num clube, parece que já está pensando no futuro, em qual clube do exterior, para qual clube do exterior ele vai daqui a 3 meses, utilizando aquela desculpa de que é profissional e tem que pensar na família, no futuro, essas coisas todas, né? Que ele realmente se dedique ao grupo, até porque com a perda agora do Hernanes, sempre fico na dúvida. Então, assim, o São Paulo acaba tendo uma queda técnica muito grande, porque quando o Hernanes veio para o São Paulo, foi o que deu o gás para a equipe evitar o rebaixamento. Mudou muito, né? Então agora é isso, o Diego Souza vem com essa responsabilidade, tem que ver se ele realmente está comprometido com a equipe, porque se for essa questão dele entrar só pensando no salário no futuro, não vai adiantar muito pro São Paulo. A última passagem do Fluminense foi relâmpago, né? Um recorde, assim. Ficou muito pouco tempo e voltou, saiu justamente do Sport, veio pro Fluminense e logo em seguida pediu para voltar pro Sport. Eu acho que as projeções dessa contratação do São Paulo, elas passam muito mais pelo extracampo, assim, na questão de adaptação do Diego Souza ao São Paulo, à São Paulo cidade, ao São Paulo clube, e também ali a comissão técnica, do que muito mais pelo lado técnico, porque o Diego Souza, a gente sabe do que o Diego Souza é capaz. Assim, é questionável a convocação dele para a seleção, é questionável, mas a gente sabe que um jogador do quilate do Diego Souza no Brasil hoje é um jogador que ele é acima da média. Então acho que nessa questão do lado técnico assim, não tem muitas dúvidas do que ele pode fazer, mas uma questão que a gente tem que tocar é a questão do extracampo. Por exemplo, o Diego Souza no Sport. O Diego Souza, quando ele volta ao Sport depois da passagem relâmpago para o Fluminense, ele volta muito bem. Nessa temporada mesmo, ele teve um período ali em que ele não foi muito bem no Sport, né? Ele começou o ano muito bem, começou jogando mais adiantado, fazendo muitos gols. Depois chegou o André, ele tem uma fase que aí ele passa a jogar um pouquinho mais atrás do André, tem uma fase
fase que não é muito boa, coincide com a passagem do Vanderlei Luxemburgo pelo Sport, e depois no final do ano ele começa a recuperar assim, os lampejos dele. Então acho que assim, essa contratação do Diego Souza ela passa muito mais assim por como que o Dorival Júnior vai tratar o Diego Souza, como que ele vai ser recebido pelo grupo de São Paulo, como é que ele vai se adaptar ao São Paulo. Acho que passa muito por essa questão também. Vai ter aí muito pouco tempo para poder se adaptar, né? O campeonato, os estaduais começam logo na próxima semana. É um jogador que tem dificuldades nesse quesito, né? Vai ter que ficar esperto, A gente está com essa novela do Gustavo Scarpa. O Fluminense tá numa situação complicada, né? Abriu mão de um monte de medalhão, mandou um monte de gente embora, contratos por vencer, contratos que ainda não tinham vencido, enfim, e corre o risco de perder seu principal jogador por via judicial. Tá certo, Scarpa, pular fora, não seria melhor segurar mais um pouco? Futebol, às vezes a gente enxerga de uma forma, passional, né? A gente vê de uma forma muito passional. Mas tem que ver o direito do cara enquanto trabalhador também, né? Ele estava lá treinando todo dia, estava lá participando do jogo, presente, dando suor pelo time. Acho que ele tem o direito de receber em dia, né? Se o clube deu mole ou não, entendeu? Aí tem que ver. Isso sem dúvida. Para isso não acontecer e perder, tá certo, poderia ter uma consideração maior pelo clube que formou, que deu oportunidade para ele, para isso tudo. Mas o mole maior que é o do clube de não pagar, se não tivesse acontecido, a situação hoje não estaria dessa forma, né? Ainda conseguiram uma situação pior ainda, porque resolveram pagar e tá devendo para um monte de jogador e pagou para ele, e aí, né, cria essa situação dentro do clube. É o que os veículos do Rio estão reportando, mas eu fico pensando no jogador. Se ele entra no imbróglio judicial agora, ele pode ficar um tempão sem jogar bola, como acontece. O Zeca também, né? O Zeca, o Flamengo não fechou com o Zeca, né? O cara forçou a saída do Santos. Isso, e tal, e o Flamengo com medo de fechar. E o Scarpa, que a gente sabe que tem, o Palmeiras tentou, o cara não conseguiu, o Corinthians de olho. O Corinthians estaria de olho também no Henrique Dourado, né? Que seria uma boa contratação para o lugar do Jô, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Eu acho que dentre as opções que o Corinthians ele pode conseguir no mercado nacional, o Henrique Dourado acaba despontando como uma das principais, né? Porque ele fez uma boa temporada, uma ótima temporada, né? Acabou como um dos artilheiros do Brasileirão, se eu não me engano só ficou atrás do próprio Jô. Eu acho que dentro do que o Corinthians ele pode tatear aqui no mercado nacional, se falou muito em Wagner Love também, o Corinthians teria feito uma consulta a ele, mas os agentes dele teriam falado que se ele voltasse, voltaria para o Flamengo. Teve a questão também do Gigliotti, do Independiente, chegou também a ser oferecido, mas o Corinthians estava com o pé atrás. Mas eu acho que assim, o Henrique Dourado, dentro das opções que o Corinthians ele pode conseguir aqui dentro do Brasil mesmo, eu acho que é uma das principais. Aí também, e ele vai ter uma facilidade também, que é o que o próprio Jô teve, que assim, o Corinthians ele tem uma base muito consolidada ali de como ele joga, entendeu? Quais são as funções que um centroavante tem no Corinthians? Eu acho que isso assim, o Jô ele soube assimilar muito bem, muito rápido. Eu acho que o Henrique Dourado tem que ficar atento a isso, porque se ele assimilar muito bem também, muito rápido, como o Jô assimilou, independente de ser assim tecnicamente abaixo do Jô, na minha opinião, eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada novamente. Para ele é grande negócio, né? Vai jogar Libertadores, sim. Né? A gente está acabando aqui, nesse momento são 2 horas e 33 minutos. O Flamengo não sabe se o Rueda é técnico e a gente também não sabe, isso pode mudar daqui a poucos minutos e tal, quando você está assistindo isso já tenha sido resolvido. Mas, vou perguntar para meus amigos aqui, vocês preferem que o Rueda fique ou ficasse? Preferem que o Carpegiani, que está contratado não para ser técnico, mas pode se tornar técnico, encaminhe esse grupo aí? Ou quem está dando sopa no mercado, que seria o Cuca, por exemplo? O que vocês acham desses treinadores para o Flamengo? Bem, eu particularmente, hoje eu preferiria o Rueda. Só que vamos ser sinceros, se realmente existe essa proposta da seleção chilena, salário bom, oportunidade de você treinar uma seleção que pode até não ter se classificado para a Copa, mas que é uma boa seleção, 2 títulos de Copa América, foi bem na última Copa do Mundo, não eliminou o Brasil por conta de uma bola na trave. Eu acho mais que ele tem que ir mesmo, até por conta da mentalidade do futebol brasileiro, né? Fico aí nessa luta toda para
para manter o Rueda e de repente perde pro Boa Vista, empata com o Nova Iguaçu, pá, demitem o cara e o cara não vai nem pro Chile, não fica nem no Brasil. A gente já tem toda essa cultura aí, né? O Fluminense agora publicando nota, demonstrando sua indignação com o Scarpa, sendo que não paga o salário do cara, né? Então assim, aí realmente é uma questão que o cara tem que falar assim, não, eu tenho que pensar no profissional, no meu futuro, na possibilidade que eu tenho. Assim, eu preferiria o Rueda, mas eu acredito que ele não fica. E você, Léo? Eu também prefiro que o Rueda continue, até para ele não parar, né, o trabalho dele, ter uma continuidade de trabalho, e até também pelas opções que tem no mercado. Eu acho que é arriscar muito. E pode acontecer isso que o Júlio falou, chegar 3, 4 rodadas aí não vai bem, né? Aí dá um pé na bunda e já era Rueda, já era tudo. Mas eu acho que pro Flamengo hoje o melhor é que o Rueda continue. E você que é tão fã do Cuca assim, Gabriel? Olha, assim, futebolisticamente falando, eu acompanho a opinião dos colegas, eu acho que sim, que a melhor opção disparada pro Flamengo é a permanência do Rueda. Seguir o relator. Exatamente. Porque você tem um Paulo César Carpegiani que tem muita história no Flamengo, ainda que seja uma história de 37 anos atrás, 36 anos atrás, e ele vem de 2 bons trabalhos, assim, dadas as expectativas desses trabalhos. E o Cuca, que é um treinador que eu particularmente não sou muito fã de como ele monta os times, de como ele se relaciona com o grupo dele. Você não é fã do Cuca Ball? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Mas assim, disparado para mim a melhor opção para o Flamengo é a permanência do Rueda. Mas aí tem um ponto também que eu acho que isso, se ele ficar, o que é difícil, a gente tem que observar, é como vai ser o relacionamento dele com a diretoria depois desse episódio muito conturbado, e como vai ser o relacionamento dele com o grupo, né? Porque parece que em alguns momentos do final da temporada o relacionamento com o grupo já meio que deu não foi o mesmo, não teve um relacionamento assim muito saudável. Até com a torcida, acho que a cobrança vai ser maior também. Exatamente, a torcida já está desconfiada do treinador, a cobrança tende a ser maior. Então assim, ainda que eu torça pela permanência dele, prefira a permanência dele, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Só acrescentar uma coisa, entre você treinar o Vidal e o Márcio Araújo, quem que você vai preferir? Márcio Araújo já foi para Chapecoense, mas acho que o Vidal seria mesmo comparando com o William Arão ou o Pará, eu acho que o Vidal seria... O Andrade faria que o Vidal não tem capacidade de marcação para jogar, então eu preferiria o Márcio Araújo. Nós ficamos por aqui, na semana que vem a gente comenta sobre o novo ou velho técnico do Flamengo e mais as estreias dos clubes nos estaduais. Lembrando que o Tupi estreia na quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão, e a gente vai falar sobre tudo sobre essa preparação do Tupi aqui na próxima segunda, direto da redação da Tribuna de Minas. Até lá!